é para o louvor de Deus. Estarmos aqui nessa noite é para o louvor do Senhor. As nossas vidas aqui é para o louvor do Senhor, aleluia. Você está aqui para o louvor a Deus. Você está aqui para que através da sua vida Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nessa terra, aleluia. Ele procura não uma verdadeira adoração, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. E nesta noite Ele encontrou você, Ele achou você. Você é o adorador, você é a adoradora que o Senhor achou nessa noite para receber de ti louvor, adoração. O Senhor achou a nós nessa noite, aleluia. E Ele quer receber o nosso louvor, Ele quer receber a nossa adoração. Que nessa noite os nossos corações se rendam, os nossos corações se quebrantem diante dele, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Sinta a unção do Espírito Santo, sinta o poder do Altíssimo fluindo sobre este lugar nessa noite. Sinta o Espírito de Deus tocando desde já o teu coração. Alamá, sui, andai, como terrestre, andai, assuri, ouve as névias, eleve as surirás. Em nome de Jesus, sinta o poder de Deus fluindo sobre a tua vida hoje, fluindo sobre a tua vida neste lugar. Aleluia. Começa a ser tocado pelo Espírito Santo, começa a ser tocado pela glória do Altíssimo, aleluia. Nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos, Pai, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento os irmãos podem se assentar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Daqui a pouco o Ministério de Louvor vai continuar louvando a Deus. E aí nós vamos entrar no propósito da libertação. Hoje nós temos aqui nos visitando a Kênia, o Mateus, o Davi, a Rafaela. Pedi para ficar em pé rapidinho aí. E o Abdias, né? Abdias, na verdade, só voltou, né? Vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Abdias já é nosso, já aqui estava meio sumido, né? Mas voltou aí, está de volta aí para estar conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós precisamos constantemente olhar para Jesus. Lá em Hebreus, né, capítulo 12, acho que versículo 3 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, tudo começa nele e tudo termina nele. O autor é aquele que inicia, né? E o consumador é aquele que termina. Então, em termos de fé, tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o referencial perfeito de vida, ele é o referencial perfeito de identidade que nós precisamos viver nesse mundo como filhos de Deus. Quem aqui entende que ao aceitar a Jesus se tornou filho de Deus? Ser filho de Deus, irmãos, é a maior honra que nós podemos ter. Às vezes as pessoas ficam lutando atrás de títulos de autoridade. Eu preciso ser diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, vice-arcanjo e por aí vai. Irmãos, se eu disser uma coisa para você, nós não precisamos de nada disso. O maior título que você tem é filho de Deus. Porque ser filho de Deus significa que você tem uma relação íntima com Deus, que determina não só o que você vai fazer, mas quem você vai ser neste mundo. Porque quem você é maior do que aquilo que você faz. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que não tem nada a ver com a identidade que elas têm, com quem elas são. Nem sempre todo mundo que faz o que é bom realmente é bom.
Mas quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós temos condição de verdadeiramente fazer aquilo que é coerente com a identidade que nós recebemos. Por isso que a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. O Senhor Jesus fala, quando a gente vai fazer distinção entre quem é de Deus e quem não é, Ele diz: olhe para a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos ruins e nem a árvore má produzir frutos bons. Você foi salvo para ser uma árvore boa, amém? Você foi salvo para ser uma árvore boa e para produzir bons frutos, e glorifiquem o nome do Senhor. Nós temos uma identidade, somos filhos de Deus, e eu quero nessa noite pensar sobre sermos verdadeiros filhos de Deus, olhando para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Lá em Lucas, capítulo 23, capítulo 23, 33, fala da crucificação de Jesus. Lucas 23, 33, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Um verdadeiro Filho de Deus, Jesus, queridos, precisamos olhar para Ele, e aqui Ele estava no clímax, de tudo aquilo que Ele foi enviado para viver nessa terra, em relação ao propósito que Deus tinha para estabelecer sobre a nossa vida, que é o propósito da salvação. Ele chegou no ponto final, Ele estava ali cumprindo definitivamente a missão central para a qual Ele veio. Jesus curou os cegos, irmãos. Jesus curou os cegos, levanta a mão aí. Jesus curou aleijados, multiplicou pães, peixes, curou paralíticos, amém. Mas acima de tudo Ele salvou as nossas almas. O maior milagre não é o que Ele faz para nos favorecer aqui, é o que Ele fez para nos favorecer na eternidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando cegos, Ele continua curando aleijados, Ele continua, irmãos, se necessário for, multiplicando pães e peixes. Ele continua fazendo as coisas que Ele já fez no passado, porque Ele é poderoso para fazer o que Ele fez lá atrás. Ele é poderoso para fazer hoje, porque nele está todo o poder, nos céus e na terra e debaixo da terra. Diz a palavra de Deus que a Ele foi dado um nome que foi elevado acima de todo nome que se nomeia, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. A Ele pertence a glória, nele subsiste todas as coisas, nele está todo o poder, nele está toda a autoridade. Ele, irmãos, é o autor e o consumador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E
E nós conhecemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Ele veio para salvar e resgatar quem estava perdido. Mas aqui na cruz Ele nos ensina algumas coisas sobre as realidades inerentes à vida de um verdadeiro filho. Realidades que faziam parte da sua experiência de vida e que fazem parte da nossa experiência de vida hoje. E a primeira realidade que Jesus quer nos ensinar, irmãos, ali crucificado naquela cruz, é a seguinte: ainda que o pai ame muito um filho, ele não vai poupar o filho de passar por situações que o machucam, se essas situações que o machucam fazem parte de um grande processo, de um grande plano de vitória que está sobre a vida desse filho. Amém? Vou repetir: ainda que o pai ame muito o filho, ele não vai poupar o filho de passar por situações que o machucam, se essas situações fazem parte de um processo ou de um plano de vitória que ele tem sobre a vida desse filho. Havia um grande plano de vitória sobre a vida de Jesus, amém, irmãos? Esse plano foi concluído, irmãos. No final teve vitória. Jesus venceu. Jesus é vitorioso para sempre. Amém. A gente gosta do final, mas eu pergunto para os irmãos: ele foi machucado? Ele foi ferido? O Pai poupou ele de machucaduras, de ferimentos? Não poupou, irmãos, porque tudo aquilo fazia parte do plano de vitória. Jesus, ele foi machucado pelas atitudes das pessoas que não o conheciam. Existem pessoas que não te conhecem e que muitas vezes te machucam. Jesus foi machucado pelas pessoas que não entendiam a sua maneira de servir a Deus, que não entendiam o seu propósito de vida nesse mundo, e por não ser entendido, por não ser compreendido, ele foi machucado, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. E eu quero dizer para você, querido, muitas pessoas não entendem você. Fala para o seu irmão aí: muita gente não te entende. Tem gente que não entende você, irmão Jonas. Por que esse irmão vai na igreja 3 vezes por semana? É um fanático. Tem gente que não entende você, porque você fala que você ora de madrugada. Tem gente que não entende você, porque vê problemas na sua casa, vê problemas na vida dos seus filhos, mas olha para você e vê uma pessoa firme. Olha para você e vê uma pessoa que, apesar dos problemas, tem um semblante alegre, um semblante de alguém que está confiante. O problema está aí, mas vai ter solução nesse problema, vai ter ação de Deus nesse problema. Às vezes as pessoas não te compreendem porque você não faz o que elas fazem, e para elas é normal. É normal fazer um atestado falso para faltar no trabalho, mas você não faz. É normal mentir para fugir de uma situação que vai trazer problemas. É normal fazer um gato na luz. É normal arrumar aí uma net, tem um gato net agora também, né? Faz tempo que tem, né? É normal, para muita gente é normal, mas você faz. E as pessoas começam a falar: mas não dá para entender essa pessoa. Você não caminha na mesma direção que muitas pessoas estão caminhando, e você não é entendido. E porque você não é entendido, você muitas vezes é desprezado, é rejeitado. Porque quando você anda na luz, você revela as trevas que estão na vida dos outros. Amém, igreja? Quando você anda na luz, você revela as trevas. Você revela as trevas que os outros estão vivendo. E os outros não gostam de ser expostos. Sim ou não, irmãos? Jesus foi desprezado porque a sua vida revelou, irmãos, a imoralidade, revelou, irmãos, a arrogância, o orgulho, revelou, irmãos,
A hipocrisia que estava no coração dos religiosos, principalmente dos religiosos, a maneira como Jesus vivia, revelava aquilo que era errado na vida dos outros. E essas pessoas começaram a desprezá-lo, a se levantar. Chegar na cruz aqui, irmãos, foi fruto de tudo isso. Chegar nessa cruz, ser crucificado aqui, foi fruto de todas essas situações. Mas Deus não poupou Jesus de ser desprezado, de sofrer com desprezo de quem não o entendia. Mas Jesus também, irmãos, foi machucado pelas atitudes daqueles que andavam com ele. Uma coisa é você ser ferido por alguém que é distante, por alguém que não te conhece. A outra é você ser ferido por alguém que anda do teu lado, que te conhece, que anda com você. Uma coisa é você ser ferido por alguém com quem você não tem amizade. A outra coisa é você ser ferido pelo seu amigo. E eu estava assistindo esses dias aquela série, o The Chosen, né? E eu cheguei no final da quinta temporada. E o final da quinta temporada termina exatamente com Jesus sendo preso no Getsemane e Judas dando aquele beijo, aquele ósculo no rosto de Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele olha para Judas e ele diz: meu amigo. Ele chama aquele que o trai de amigo. Ele continua tratando ele como amigo. Em outras palavras, não é porque você está me traindo, não é porque você está errando comigo, que eu vou deixar de ser quem eu sou em relação à consideração de amor que eu tenho para com a tua vida. Tipo, o mal que está em você não vai tirar o bem que está em mim. Então Jesus, ele olha com amor, mas ele foi traído. E eu pergunto para os irmãos: Deus permitiu ou não? Deus permitiu. Deus permitiu, irmãos, que ele fosse machucado com a traição. Deus permitiu que ele fosse machucado com a zombaria. Aqui, irmãos, esse texto fala que os soldados que estavam ali zombaram de Jesus. Jesus estava naquela cruz, eles pegaram e deram vinagre para ele. Colocaram uma placa sobre a sua cruz, em letras romanas, gregas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E eles fizeram isso para zombar. Só que eles não sabiam que ao fazer isso, na realidade eles estavam declarando quem Jesus era. A zombaria deles foi usada por Deus para exaltar Cristo e revelar quem ele era ao mundo, em todas as línguas, romanas, gregas, hebraicas, eram as línguas que estavam ali vigentes naquela região. Jesus foi exaltado e reconhecido como rei sobre toda a terra. Ainda que fosse uma zombaria, Deus estava usando aquilo ali para revelar algo sério. O meu filho é rei de toda a terra. O meu filho é rei de todos os povos. Ele reina, ele é rei de verdade. Ele não é rei de mentirinha, ele é rei de verdade. Ele reina sobre a morte, ele reina sobre o pecado, ele reina sobre as forças das trevas, ele reina sobre todo o mal. Ele é rei dos reis. E o poder que ele tem, ele compartilha com você e comigo nessa noite. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Então, como filho, você também recebe aquilo que é do filho. Você recebe o poder do filho. Você recebe a autoridade do filho. Você recebe as bênçãos do filho. Você recebe a vitória do filho. Você recebe a presença do filho. Mas também você tem que passar pelas lutas do filho, porque você é um verdadeiro filho de Deus. Então você tem que entender que assim como Jesus, por mais que Deus te ame, Ele não vai te poupar de situações que te machucam, se essas situações fazem parte do processo de vitória que Deus tem na tua vida. Ou seja, às vezes você será machucado, às vezes você passará por situações que vão te machucar, através de atitudes erradas de pessoas que não te conhecem, através de atitudes erradas de pessoas que te conhecem, através das circunstâncias da vida. Infelizmente você vai passar por situações que te ferem, que te machucam, mas eu quero declarar que no final, o plano de vitória que Deus tem contigo é que vai prevalecer.
O que vai prevalecer na sua vida não são as machucaduras. O que vai prevalecer na sua vida é a vitória que vem de Deus. É a vitória do Senhor sobre a tua vida. É a vitória do Senhor sobre a tua casa. Pastor, eu estou sendo machucado, eu estou sendo ferido. Calma, você não será machucado sempre. Você não será ferido sempre. É um tempo, é um momento. Vai passar. Amém? Nós temos que entender que, como verdadeiros filhos de Deus, nós vamos passar por momentos de machucaduras, de ferimentos, mas a vitória é eterna. Amém, irmãos? A vitória é eterna. O que você não pode querer é o contrário. Você ter momentos de vitórias aqui na terra, mas ter uma derrota eterna. Eu acredito que não vale a pena, né, irmãos? É melhor termos momentos de aparente derrota, de aparente sofrimento, de aparente dor, mas termos garantido uma vitória eterna no final. Então é isso que Deus quer que você considere na sua vida. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 e... Vamos ver aqui. Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? É no pecado? Graças a Deus que o Senhor já nos deu a vitória em Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Então você que está aqui hoje, você está debaixo de uma vitória eterna. Você está debaixo de uma vitória que não pode ser destruída, porque ela foi construída em Cristo Jesus. Ninguém pode desfazer o sacrifício que foi feito. Ninguém pode recolher e colocar de volta no corpo de Jesus o sangue que foi derramado. O sangue foi derramado e derramado está. O sangue foi derramado e derramado foi. E isso não pode ser mudado. E eu quero dizer para você, o sangue de Jesus tem poder para garantir a tua vitória para sempre. Quando vierem as lutas, declara: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Quando vierem as dificuldades, declara: o sangue de Jesus tem poder e está sobre a minha vida. Um verdadeiro filho de Deus, ele vive essa realidade. Ainda que o pai o ame muito, ele vai passar por situações que o machucam, porque muitas dessas situações fazem parte do plano de vitória que Deus está construindo e vai te entregar no final. Amém? Segunda situação, irmãos, um verdadeiro filho de Deus, ele contempla o Pai na hora da dor. Amém? O verdadeiro filho de Deus, na hora da sua dor, ele contempla o Pai. Jesus, ele estava na cruz. Jesus estava passando por momentos de dor. Jesus estava passando por momentos de sofrimento. Mas naqueles momentos de dor e de sofrimento, ele estava contemplando o Pai. Tanto é que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, no meio da dor, Jesus estava olhando para o Pai. No meio da dor, Jesus estava com os olhos voltados para o Pai. Sabe aonde está a tua vitória? Na sua capacidade de olhar para o Pai no meio da sua dor, na sua capacidade de ver o Pai no meio da sua luta, na sua capacidade de colocar a sua fé no Pai em meio às dificuldades que você está passando. Eu quero dizer para você,
no meio da sua dor, existe um Deus presente para ouvir a tua voz, para receber as suas orações, para trazer fortalecimento sobre a sua vida, para que você não saia da posição em que você precisa estar. Muitas coisas e muitas pessoas tentaram tirar Jesus daquela cruz, mas ele não saiu dali. Ele podia sair, irmãos? Ele tinha poder para sair? Ele tinha. Irmão, se Jesus quisesse sair daquela cruz, era só estalar o dedinho e ele saía dali. Mas ele contemplou o Pai, e a força que veio do Pai não permitiu que ele saísse da posição em que o Pai queria que ele ficasse. Às vezes as situações virão para te tirar da presença do Pai, e eu vou dizer para você: continue na presença do Pai. Continue na presença do Pai, porque na presença do Pai vai ter força, vai ter poder, vai ter derramar de unção sobre a tua vida. Na presença do Pai vai ter bálsamo sendo derramado sobre a sua cabeça. Na presença do Pai você será sustentado. Amém? Mais importante, irmãos, do que fazer coisas para Deus é estar na presença de Deus. O mundo tem tentado roubar dos crentes a capacidade de estar na presença de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Tem muita gente que não dá mais valor em estar numa igreja, ou estar ajoelhado num quarto, orando e falando com Deus, porque os dias são de correria, e as pessoas só valorizam aquilo que se faz dentro desse sistema de correria que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você: na presença do Pai não tem que ter correria, o coração tem que descansar, tem que ter entrega na presença de Deus. Na dor, um verdadeiro filho de Deus contempla o Pai, e na presença do Pai ele permanece. Irmãos, relacionamento com Deus é tudo que nós precisamos para permanecermos em pé, é tudo que precisamos para permanecermos firmes, irmãos, no sentido de fazermos o que Deus espera de nós. Quando Marta e Maria estavam diante de Jesus, a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus, sim ou não? Sim. Marta estava correndo de um lado para o outro, cuidando da casa, varrendo, arrumando as coisas, enfim. E aí chegou um momento em que Marta, ela chega para Jesus e fala: Senhor, manda ela me ajudar. Porque ela olhou para Maria e viu em Maria uma pessoa ociosa, uma pessoa que estava ali, vamos dizer assim, sem fazer nada importante. Aparentemente ela não estava fazendo nada de importante. Só que Jesus disse: Marta, estás cansada, estás afadigada e preocupada com muitas coisas. Olha só o que Jesus disse: cansada, afadigada e preocupada. Tem muito crente na igreja, crente Marta, cansado, afadigado, preocupado com muitas coisas. Pergunta para o seu irmão, conta para o seu irmão, fala: essa palavra é para você, irmão. Tem muito crente Marta dentro da igreja que está perto do Mestre, tem condição de se encher do Mestre, mas está brigando com o Mestre, brigando com Jesus. Marta, ela não estava ali se rendendo a Cristo, ela estava cobrando de Cristo algo que ela queria que Jesus fizesse, mas o coração dela não estava em sintonia com o coração de Deus. Por quê? Porque ela estava cansada, afadigada, preocupada. Em outras palavras, irmãos, Marta, ela estava querendo ter uma relação com Deus, mas vivendo em função dos desejos da sua carne. E isso não está certo, porque o Senhor, Ele quer uma coisa, nós queremos outra. Quando a gente está na carne, a gente quer uma coisa, Deus quer outra. Não tem sintonia. E aí nós começamos a ver o defeito dos outros. Nós começamos a querer
dizer que o outro está errado e que eu estou certo. Não foi isso que Marta fez, irmão? Senhor, essa daí está errada, certo aqui estou eu. Tem muito crente Marta e vive muitas vezes pedindo quem está certo, quem está errado. Por quê? Porque está faltando o mais importante: comunhão com Deus. Aí Jesus disse para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que é a melhor parte, irmãos? É estarmos com Jesus, é estarmos na presença de Jesus, é sermos ministrados por Jesus, é termos amizade com Jesus. E ele disse: Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Em outras palavras, ela não vai sair da minha presença. Quem quer se encher de Deus aqui nessa noite? Quem quer ser um crente Maria aí? Se encher da presença de Jesus, se encher da palavra de Jesus, ser defendido por Jesus dos crentes Marta. Sabe o que Jesus faz? Ele defende os crentes Maria. Não, esse aqui é meu, não sai da minha presença. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: não sai da presença do Senhor. Na sua dor, continue na presença de Deus. Na sua dor, continue contemplando Deus na sua vida. Continue em intimidade com Ele. A dor não vai tirar a tua intimidade com Deus, se você permanecer na presença dEle. A dor não tirou a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Jesus estava dizendo: estou na cruz, estou na dor, estou no sofrimento, mas Pai, eu ainda te contemplo, eu estou na tua presença, eu sei que o Senhor está comigo. Um verdadeiro filho de Deus, ele passa pela dor se apoiando no Pai, conversando com o Pai, buscando o Pai, falando com o Pai, orando ao Pai, porque ele sabe que é o Pai que vai lhe dar a condição de vencer aquele momento. Eu não sei qual é a dor que você precisa vencer, mas eu sei que existe um Deus que é poderoso para te dar capacidade para vencer, amém? Eu não sei qual é a luta que você precisa vencer, mas eu sei que existe um Deus que é Pai e que cuida da tua vida, cuida das nossas vidas. Ele está conosco, aleluia. No final, a sua dor será completamente removida. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele te dará a condição que você tanto espera. Um verdadeiro filho de Deus, mesmo no sofrimento, ele é usado por Deus para cuidar do sofrimento dos outros. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele estava na cruz. Sim ou não, irmãos? Ele estava ou não estava na cruz? Mas ao lado dele tinha dois ladrões, um à esquerda e o outro à direita. E diz a palavra de Deus, irmãos, que o ladrão da direita, ele se voltou para Jesus. E ele começou a dizer para o Senhor Jesus que ele queria estar com Jesus no seu reino. Jesus, irmãos, pensa no... A gente não consegue imaginar a dor que Jesus sentiu, porque a gente não estava naquela cruz. Mas você está pendurado numa cruz, a sua carne ela vai se rasgando, as mãos vai rompendo, os tendões, os nervos dos pés, das mãos, a coroa de espinhos, o soldado que furou a lateral do corpo de Jesus com uma lança. Irmãos, toda essa dor estava sobre ele. Era uma dor que ele estava suportando por causa de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Ele estava suportando aquela dor. Ele poderia dizer para aquele homem: eu estou com tanta dor que eu não tenho agora condições de dar atenção para você. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Com toda dor, Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. A dor não impediu Jesus de ser usado por Deus para cuidar de alguém que estava perdido. E eu quero profetizar nessa noite,
que os seus sofrimentos, presta atenção, seus sofrimentos, a sua dor, as suas dificuldades, não tem o poder de impedir você de ser usado por Deus. Com dor, com sofrimento, com luta, Deus vai te usar. Deus vai fazer da sua vida um canal de bênção. Deus vai fazer da sua vida um canal da proclamação do Evangelho, da salvação, aonde você está. Talvez as pessoas vão olhar e falar, mas nossa, você está com um problema, você está com essa dificuldade. Estou, mas eu estou aqui para abençoar a tua vida, porque os meus problemas não são maiores que a minha capacidade de ser bênção nas mãos de Deus. Tem gente, irmãos, que na dificuldade consegue fazer muito, e tem gente que na bonança, na prosperidade, faz pouco. Tem gente que tem muito, e com muito que tem, faz nada. E tem gente que não tem quase nada, e com quase nada, faz muito. Mas pastor, aonde está o segredo? O segredo é Jesus. O segredo é Cristo nas nossas vidas. Eu já preguei aqui, irmão, sobre a igreja da Macedônia. Está lá em 2 Coríntios 8. O apóstolo Paulo diz, quando ele vai pegar a coleta na igreja de Corinto, para levar aos crentes pobres que estavam na Judéia, perseguidos e pobres, perderam seus empregos, estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos romanos, precisavam de ajuda financeira, e Paulo vai nas grandes igrejas, Corinto, Gálatas, e essas igrejas tinham condição de fazer, mas estavam retendo. Aí o apóstolo Paulo diz, olhe para as igrejas da Macedônia, que em grande prova de tribulação, eles superabundaram na riqueza da sua generosidade, passando por uma situação de profunda pobreza, eles superabundaram na sua generosidade, não somente dando aquilo que eles tinham, mas doando assim a si próprios, para ajudar nesta obra. Irmãos, sabe o que aconteceu ali na Macedônia? A Macedônia, durante 10 anos, ela passou por 3 guerras. A primeira guerra foi entre Júlio César e Pompeu, depois Brutus e Cássio, Otaviano e Marco Antônio, 3 guerras. E aonde acontecem as guerras, as lavouras são destruídas, sim ou não, irmãos? Os animais são mortos, casas são queimadas, muitas pessoas morrem. Aonde havia riqueza, passa a ter pobreza. Por exemplo, olha na Ucrânia, aqueles lugares foram bombardeados, não está tudo em ruínas? É isso que a guerra faz. A guerra, ela destrói, ela acaba com as casas, ela acaba com a condição das pessoas sobreviverem, subsistirem. Isso aconteceu na Macedônia, ou seja, o povo estava passando por uma situação de pobreza em função de guerras, mas mesmo assim eles disseram, nós vamos ajudar os nossos irmãos na Judéia. Se nós temos uma maçã, nós vamos partir no meio, vamos ficar com metade e mandar metade, mas nós não vamos perder a oportunidade de engrandecer a Cristo em nossas vidas. A gente pode estar pobre por fora, mas aqui dentro a gente é rico na presença de Deus. A gente pode estar pobre no bolso, mas no nosso coração tem Jesus, tem a riqueza da generosidade dele, do amor dele. Aquelas pessoas, irmãos, eles eram pobres por fora, mas eles eram ricos por dentro da presença de Deus. E eu quero dizer para você, querido, existe uma riqueza que o mundo não dá, porque ela vem de Deus. E essa riqueza Deus quer compartilhar com você nessa noite. Ele quer fazer de você uma pessoa rica nessa terra, rica do seu poder, rica da sua presença. Amém? O verdadeiro Filho de Deus,
ele não depende das coisas que o cercam para ser a diferença na vida dos outros. Por fim, irmãos, o verdadeiro Filho de Deus, ele entende que a nossa exaltação, presta atenção, a nossa exaltação depende de como a gente passa pela humilhação. Quem quer ser exaltado aí? Prepare-se para passar pela humilhação, porque a exaltação só vem depois da humilhação. Jesus foi humilhado, irmãos, foi humilhado de várias maneiras. Ele foi humilhado fisicamente, ele foi humilhado moralmente, ele foi humilhado de várias maneiras, mas no final ele foi exaltado. Amém? Só que a exaltação depende de como nós passamos pela humilhação. Jesus passou pela humilhação liberando perdão. Amém, irmãos? Vou repetir. Jesus passou pela humilhação liberando perdão. Até rimou. Passou pela humilhação liberando perdão. Como é que você está passando pela humilhação hoje? Guardando mágoa? Guardando rancor? Tendo raiva de pessoas? Porque você foi humilhada por essas pessoas? Se você permanecer nesse caminho, não tem exaltação para você. A exaltação vem para quem passa pela humilhação perdoando. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu já perdoei. Meu perdão já foi liberado. Eu estou aqui para ser o perdão. Está sendo humilhado por pessoas, está sendo humilhado por atitudes erradas de pessoas. Eu quero dizer para você, querido, o teu desafio é passar por isso, perdoando, perdoando, perdoando. Mas pastor, eu estou sendo humilhado, não importa. Quando você perdoa, Jesus está sendo exaltado na sua vida. O diabo está sendo destruído na sua vida. E Jesus está sendo engrandecido na sua vida. Jesus passou pela humilhação, abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Pai, se é possível, afasta de mim esse, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: Pai, é a tua vontade, é a tua vontade que determina o que eu vou fazer e o que eu vou viver. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Abra mão da sua vontade para viver o que Deus quer. Abra mão da sua vontade para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Passe pela humilhação, orando, buscando a Deus, pedindo força em Deus, porque Deus te dará a vitória. Amém? O verdadeiro Filho de Deus passa por essas situações. E eu quero dizer para você, querido, você é em Cristo Filho de Deus. Você é em Cristo Filha de Deus. E eu quero dizer para você, Deus tem um plano de vitória para você. Mas você precisa entender que nesse plano, essas situações você precisa enfrentar e passar por elas. A parte de Deus é te dar a vitória. A tua parte é enfrentar os desafios que vão te levar para a vitória. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Oh Jesus, te adoramos. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Entra na presença de Deus, fale com Deus, abra o seu coração para Jesus.